Olá, eu sou Regiane Rocha e esse é o último vídeo da jornada da Lua da Manifestação. Hoje a gente vai dar continuidade nos 3 pontos que dão estrutura para essa nossa aula e que deram estrutura para as anteriores. Eu vou começar a partir de pontos específicos, então se você quiser entender um pouco melhor o cenário que dá base para essa Lua da Manifestação, convido você a assistir os outros vídeos da nossa jornada que está aqui no nosso canal do YouTube. Então, vamos entender um pouquinho melhor essa nova fase, vamos aprender um pouco sobre a fase da lua crescente dentro da lua da manifestação. Bom, a gente vai começar pelo tom, né? O tom, dentro dos estudos do sincronário da paz das 13 luas, ele vai determinar a vibração sonora que vai estar em vigor durante o momento em que ele acontece, que ele passa pelo nosso sistema. E estamos passando agora pelo tom planetário dentro do anel solar da lua autoexistente vermelha, que corresponde à contagem de um ano dentro do sincronário. Então, estamos chegando na lua 10, aliás, indo para o final da lua 10, né? Porque estamos indo para a quarta fase da lua. E esse tom veio apresentar para nós o poder de manifestação, não apenas o desejo, mas as condições para que essa manifestação ocorresse. Nós tivemos vários ciclos de 28 luas antes desse 10, que é o planetário, então a gente já chega com uma condição de manifestar, mas é importante refletir sobre como essa manifestação pode se realizar de fato. Então, qual que é a luz que está jogada, que é o nosso segundo ponto aqui do nosso roteiro de conversa aqui da Lua da Manifestação, que é a águia azul. Então, nós temos no sincronário sempre a conexão entre um tom, que no caso aqui é o planetário, e uma luz, que no caso aqui é a águia azul. E a águia azul, ela traz esse chamado para ampliação da visão, para a criação de novas formas de pensamento sobre os mesmos assuntos. E nesse caso, qual que é o assunto do nosso trabalho aqui? A condição humana, aprender a ser humano. Essa lógica ela é muito importante, porque parece que a gente está apresentando uma fala um tanto quanto controversa, né? Se eu já sou humano, por que eu tenho que aprender a ser humano? Bom, porque a única coisa automática na manifestação do ser humano é a cronologia biológica, ou seja, a passagem do tempo, dos dias e das fases, dos anos e das vidas das pessoas. Agora, para você se tornar humano, uma etapa fundamental é o desenvolvimento da consciência sobre cada fase da vida e como essas fases podem se desenvolver no seu melhor potencial. E isso só o ser humano pode fazer. Então, por conta de muitos processos culturais, que eu também fiz alguns comentários superficiais em outros nos vídeos anteriores, nós temos muitas questões para serem revisitadas, principalmente no momento histórico que nós vivemos, que é um momento que exige do ser humano condições para adaptar a nova realidade. Vivemos num mundo de incerteza, onde cada dia mais precisamos de novas competências, novas habilidades, novos recursos e a sensação de peso, a sensação de não dar tempo, a sensação de ficar incomodada, de não conseguir conciliar as fases, os desejos, as vontades, os resultados, vai ficando cada vez mais sufocante. Então, nossa proposta aqui é de trazer uma possibilidade de lidar com essas adversidades de uma maneira mais natural. Por quê? Porque o ser humano em si carrega condições de se adaptar. E nós estamos trabalhando agora uma possibilidade de modelo para facilitar esse processo. Então, o tom planetário e a águia azul vem dizendo: é possível manifestar uma nova visão sobre o ser humano. E estamos trabalhando essas 4 fases para te facilitar esse processo. E agora, nesse momento, nós vamos entrar, estamos vivendo, aliás, a onda da tormenta azul, que é a terceira onda dentro do castelo branco norte do cruzar.
Isso também já foi tratado numa outra aula, se vocês quiserem, aprofundem-se por lá. A tormenta azul, ela vai trazer a necessidade de revisitar padrões muito antigos e arraigados. Não é um tipo de reflexão sobre questões pontuais ou questões que estão na superfície. A tormenta, ela traz esse chamado profundo e dá energia para que todas as viajantes, estudantes, os buscadores de autoconhecimento possam mergulhar mais profundo nas questões que impedem o fluir da vida de forma natural. Então, dentro da lua da manifestação, nesta última fase, que é de lua crescente, a gente tem aí todo o apoio dessa potência que é a onda da tormenta, para que a gente consiga arrancar coisas que estão arraigadas. E qual que é o ponto central? A visão sobre ser humano. E o que isso quer dizer na prática? É fundamental que você reconheça que a sua condição humana aqui é uma condição de manifestação do sagrado. Você não é apenas um corpo material que caminha de um lado para o outro realizando tarefas. Você é um ser espiritual manifestado em matéria para finalidades benéficas. Então a gente precisa recuperar essa relação com a vida, recuperar a relação com a frequência do amor. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente. E aí vem a grande pergunta, que é a nossa última pergunta aqui da Lua da Manifestação. Quando a gente fala sobre o desenvolvimento do ser humano, principalmente nesse momento onde autoconhecimento virou um grande nicho de mercado, muito se fala sobre destruir o ego que sabota, o ego que joga contra a pessoa. Então, na verdade, ele é um inimigo ou um resultado das suas escolhas? Você já parou para pensar que tudo que a gente chama de boicote é uma memória nossa antiga de comportamento? Então, o que é importante entender? Talvez a gente não precise mais guerrear com o ego. Talvez a gente não precise mais lutar tanto para conseguir fazer as mudanças. Talvez confiar, repousar na frequência do amor, entender que existe um fluxo de vida cósmico que conduz a gente para as aprendizagens necessárias para que a autorrealização aconteça, porque a vida quer que a gente seja bem-sucedida, faz toda a diferença. A vida quer que você se realize, porque quanto mais pessoas realizadas, mais elevação de consciência em nível de espécie e mais evolução para o planeta. Isso é fundamental de compreender. Sustentar a vida é confiar no fluxo da harmonia cósmica. Então, vamos agora para nosso próximo bloco de conhecimento, que é o despertar da deusa interior. Bom, na nossa aula anterior, na nossa conversa sobre lua nova, eu trouxe o tema espectadora agente. E o que isso quer dizer para nós, né? Espectadora agente. Nós tínhamos um modelo, um perfil de ser humano dentro da cultura que tivemos até a última fase da globalização, a terceira que nós vivemos. Estamos agora na quarta fase, que é conhecida como sociedade informacional, a sociedade do conhecimento. Dentro deste novo cenário, existe também um perfil específico esperado do ser humano para que a sociedade possa fluir, né, de acordo. Então, toda a sociedade depende de um indivíduo em específico e este perfil foi desenhado durante toda a metade do século XX, através de muitos estudos, relatórios, encontros, muita gente potente se reuniu para poder desenhar o perfil da pessoa adequada para o século XXI. E contrapõe o perfil que estava em vigor até então. Até então, o ser humano era alguém que esperava as soluções virem de fora, que tentava resolver as tarefas, fazer coisas operacionais, decidir a sua vida da melhor maneira, mas ainda sem muita autonomia. E uma das características marcantes da sociedade da sociedade do conhecimento, que tem como base a sustentabilidade, é a autonomia ou a capacidade de agência. Na verdade, a capacidade de agência é
dos 3 elementos estruturantes da autonomia. No caso dessa situação de agência, o que acontece? O ser humano ganha um novo lugar, um lugar totalmente potente, com a capacidade de criar a nova realidade, de transformar a sua realidade. É só a gente observar hoje como acontece com o mercado. A gente tem um mercado de empreendedorismo muito maior, uma estimulação de que a pessoa busque maneiras pessoais de resolver os seus problemas através de suas competências. Você já percebeu esse fenômeno no mercado? Na sua vida cotidiana, onde te dizem você precisa ser mais proativo, tem que ter mais autonomia, precisa aprender a lidar com as emoções, precisa aprender a resolver problemas? Então, todas essas características, elas estão relacionadas ao perfil da pessoa necessária ao século XXI. No entanto, não é fácil você conseguir fazer esse desenvolvimento sem o apoio adequado. Este modelo que a gente traz para você aqui é um dos desdobramentos das estratégias que nós utilizamos para apoiar este processo, porque a gente sabe como é difícil se transformar. Então, aqui, esse ponto espectador-agente, ele traz uma mudança de paradigma muito grande. Não é só, eu paro de olhar e agora eu vou fazer. Eu preciso passar por todo um sistema de aprender a aprender, aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer, tudo adaptado à nova sociedade. Então, nesse processo, a gente precisa encontrar maneiras seguras, eficientes e efetivas de transformação. Bom, para a gente poder fazer a transição entre o perfil, a mentalidade de espectadora e a mentalidade de agente, existem várias possibilidades, principalmente hoje no mercado, onde o autoconhecimento virou esse nicho tão importante aí, porque todo mundo já compreendeu que a transformação do ser humano é o fator determinante para que a gente faça a grande conversão aí da sociedade do conhecimento. Então, hoje eu vou trazer um exemplo. A questão de trabalhar os ciclos lunares, o sincronário, fazer estudos de autoconhecimento buscando despertar a si mesma, todos esses elementos compõem uma jornada de autoconhecimento e são possibilidades muito assertivas. O que eu vou apresentar agora é mais uma possibilidade dentro desse universo de transformação do feminino, seguindo essa lógica expectativa agente. Então, o próximo ponto é o Liderança Shakti, que é um livro escrito pela Nilima Bhatt e o Raj Sisodia. O Raj, ele é o criador do Instituto Capitalismo Consciente, que tem um capítulo no Brasil, inclusive eu sou embaixadora do Capitalismo Consciente, e aprendi nesse livro uma lógica muito interessante que eu quero partilhar com vocês. Para que a gente possa sair da espectadora e caminhar para a agente, é preciso que a gente desenvolva o estado de presença. E esse estado de presença, ele não é importante apenas quando a gente aprende. Ele é importante para que a gente tome decisões, para que a gente tenha consciência. Então, é uma das finalidades, inclusive, de várias correntes espirituais orientais ao redor do mundo todo. Presença é fundamental. Então, dentro desse livro, ele traz 3 pontos de sustentação da presença. A gente tem o primeiro ponto, que é a plenitude, o segundo ponto, flexibilidade, e o terceiro ponto, congruência. Então, esses 3 pontos vão ajudar na transição entre um e outro. E aí a gente vai para o próximo ponto, que é a tríade de poder. Então, essa tríade de poder, ela pode ser representada dentro de várias outras concepções. A tríade, ela é uma representação do número 3. E pela geometria sagrada, que é um estudo das formas geométricas encontradas na natureza, e é chamada de sagrada exatamente porque é uma maneira de comunicação numérica da natureza com o ser humano. Na verdade, não é com o ser humano, é com a vida, mas nós podemos captar isso a partir das formas geométricas. Então, essa tríade, ela tem uma representação na geometria sagrada como o 3 que dá a força à manifestação. Então, essa tríade de poder aqui, plenitude, congruência e flexibilidade, vai
compor o estado de presença, que é fundamental. Dentro do estudo da jornada, as 4 fases da Lua, os estudos do sincronário, a onda da tormenta que estamos vivendo, o entendimento da geometria sagrada, todos esses elementos são possibilidades, caminhos e suportes para que a gente consiga fazer essa transição. Uma das coisas mais bonitas que eu compreendi nesses últimos 10 anos, dedicando minha vida ao entendimento da natureza humana, tanto para o meu bem quanto do outro, é que a natureza é absolutamente abundante e generosa para ajudar a gente a se realizar. Então, esse retorno ao contato do ser humano com sua natureza original faz com que a gente libere aquela sensação de ter sido jogado aqui sem manual de instrução. Já sentiu isso? Eu carreguei essa sensação por muito tempo na vida. Então, essa tríade do poder vai te ajudar a se manter na presença. E estando na presença, na conexão com a natureza. E a conexão com a natureza, gente, não é necessariamente ir para um lugar natural, viagens para lugares turísticos naturais. A gente está falando de reconexão. E nesse caso aqui, a estudar as fases da Lua, o seu humor pessoal em relação a cada fase da Lua. Tem muita sabedoria, muita inteligência sagrada disponível para você fazer esse trânsito entre espectadora e agente. E aí descobrir a sua autenticidade, que é o nosso último ponto. E quanto à autenticidade, quanto mais você está em harmonia com você mesma, mais você tem recursos, possibilidades para resolver os problemas da atualidade, que são complexos, mas são semelhantes à natureza humana, tão complexa, tão ampla, tão diversa e tão criativa quanto a própria natureza. Então, vamos entender agora, depois que você já teve essa expansão da sua lógica de como despertar sua deusa interior, vamos entender um pouco o quarto, a fase da lua crescente. Vamos para o nosso ritual. Mantendo a proposta das outras fases da Lua, o nosso ritual de Lua crescente é manter o nosso estudo. Qual é o nosso estudo? A trilha de aprendizagem da jornada da manifestação. Então, como que eu faço isso? Nos 7 primeiros dias da jornada, nós entregamos dentro de um grupo de WhatsApp o e-book da jornada. Esse grupo funcionou só na primeira semana e se você está assistindo agora, tem interesse no e-book, entre em contato com a gente pelo nosso Instagram, espaço_autonomia, ou pelos comentários desse vídeo que a gente vai te passar esse e-book. Então, esse é um dos pontos para você estudar. O segundo ponto é o Self Design Sounds, que é lançado todos os dias aqui no nosso canal. E o terceiro ponto é a meditação do selo, que também está aqui. Então você vai ouvir, saber como que o dia está te pedindo para funcionar, para atuar na vida. O segundo ponto aqui da nossa jornada é levar isso para a sua rotina diária. Então você vai praticar o que você entendeu. Então, se no dia estiver te pedindo para ser mais amorosa ou mais cautelosa ou evitar enfrentamentos, use essa referência na prática diária. Depois, a terceira fase é anote os seus resultados, as suas percepções. Isso vai te ajudar a mapear o seu humor dentro da sua mandala lunar, ou seja, dentro do ciclo de 28 dias, para que com o passar dos meses, você tenha a possibilidade de identificar os padrões de repetição que você faz de modo inconsciente, sem perceber. E o quarto ponto que a gente tem aqui na nossa jornada é partilhar os seus resultados. Nesse caso, no nosso estudo fechado do sincronário, essa partilha é feita dentro de um grupo específico onde a gente conversa sobre as coisas que vieram e eu dou o apoio, a mentoria para cada pessoa que precisa refletir um pouco mais ou algumas orientações para que a pessoa aproveite mais ainda o estudo. No seu caso, se você não estiver com a gente no grupo, você pode compartilhar com as pessoas no seu entorno. Traga o que você sente da sua mudança, da sua transformação. Isso já vai ser muito importante para você aprimorar a sua fala, a sua maturação, a sua transformação, ok? E a gente tem aí a ginecologia natural, que vai trazer para nós a ideia do
do acolhimento, da autogestão da nossa própria saúde, que começa como? Se conhecendo. A gente começa a olhar com mais interesse para nós mesmas, entender a capacidade de se conectar com os ciclos da vida a partir dos próprios ciclos do próprio corpo e principalmente nesse caso o ciclo menstrual, que se relaciona com a jornada dos 28 dias, né? E aí nós temos então o poder de renascer. O poder de renascer vem com a lua crescente. É momento de começar a abrir espaço para a organização dos novos planos. É momento de escolher o que nós queremos dar luz, o que a gente quer trabalhar nessa jornada que se inicia aí de ação a partir da lua crescente. Considerando que nós estamos na tormenta azul, na onda encantada da tormenta azul, a sabedoria da tormenta pede: amplie a visão sobre o ser humano, buscando pontos profundos que te impedem de ver como uma deusa, como uma mulher plena, como uma mulher sagrada. O que te impede de se ver como plena? Esse é o caminho indicado pela tormenta. Então, talvez nesse momento seja importante você acolher situações que levem você para autodescoberta, no sentido de, não, eu posso, eu consigo recuperar a sua potência há muito fragmentada aí por toda uma vida de impotência. Então é um convite para um novo olhar a velhas questões. Nem sempre a gente precisa começar coisas inéditas. Às vezes, fazer melhor as mesmas coisas anteriores já é um grande avanço, porque vai qualificar a sua vida. E aí, falando em mudanças e transformações de olhar, a gente tem a frequência do amor e a frequência do medo. Todo o perfil de desenho humano até a entrada dessa nova fase de globalização, ela era baseada na frequência do medo. O medo da falta, o medo de não conseguir ter segurança, o medo de não conseguir sustentar a vida. E hoje, nessa nova frequência vibratória, a gente trabalha a partir da frequência do amor. O que isso significa na prática? Se eu fizer, por exemplo, a minha análise de possibilidades de forças e de fraquezas, por exemplo, e eu descobri que os meus pontos fortes e os meus pontos fracos, em geral, as pessoas buscavam tentar compensar os seus pontos fracos. E hoje, a grande sacada é você conseguir potencializar mais ainda os seus pontos fortes para que você consiga sustentabilidade de ou apaziguar os pontos fracos ou conseguir pessoas que façam isso para você, porque nos seus pontos fracos tem pessoas que são excelentes. E aí a gente começa a trabalhar o sentido de colaboração. Então, seja o melhor do que você é, desenhe sua melhor versão e aceite a colaboração, a ajuda e o apoio de outras pessoas. E para isso a gente vai falar de sustentabilidade, do empreendedorismo da própria vida e empreender o próprio projeto de vida. Então, a frequência do amor, ela vem aí como uma visão revolucionária, uma base revolucionária para a gente poder transformar a ideia de espectador e agente. Por quê? Porque toda vez que a gente pensa em mudança, dá muito medo. Medo de não conseguir, de não ter recurso, de fracassar, de não ser reconhecido, de perder o amor das pessoas que a gente ama porque a gente está mudando. E quando a gente olha toda essa possibilidade de mudança a partir da frequência do amor, isso traz uma leveza, um alívio, um acolhimento e uma esperança muito grande de que dá sim para fazer uma transformação amorosa aqui, agora, e fazendo com que a sua vida seja bem-sucedida, levando você para a autorrealização. E o último ponto que nós temos aqui é, dentro da frequência do amor, a lógica fundamental é substituir a ideia de fuga, de medo, pela proposta de aprendiz e sábia. Ou seja, quando eu não sei as coisas, e imagine agora, nesse mundo de incertezas mil, quantas coisas você não sabe. Quantas coisas você está descobrindo que não sabe fazer em tantas áreas da vida. Então, qual que é a postura de aprendizagem? A postura da aprendiz é, eu assumo que eu não sei. E aí, quando você assume que não sabe, em vez de você buscar fora a resposta, buscar alguém para fazer isso para você,
você mergulha na sua sabedoria interior a partir de ferramentas específicas de autodescoberta, que a gente trabalha muito no Espaço Autonomia, mas que aqui o tempo é curtinho para a gente falar, então a gente traz para vocês as fases da Lua, que já é uma ferramenta muito poderosa, e o sincronário também, e o estudo da liderança Shakti, então a gente já deu aí muito aporte para você poder seguir a sua jornada. E se precisar de apoio, é claro que você pode contar com a gente. Mas nesse momento, a ideia é, que é a grande virada, é o grande presente que eu quero trazer para finalizar aqui essa lua crescente. Vamos colocar um olhar diferente na hora que eu não sei fazer alguma coisa. E em vez de eu ficar tentando bater cabeça, levando as coisas no peito e dizer eu tenho que saber ou se frustrando, assume, acalma, apazigua, eu não sei. E em vez de buscar a resposta fora, faça o seu processo meditativo, faça o seu processo de entrega, peça ajuda à sua sabedoria interior. E aos pouquinhos a sua intuição vai começar a te guiar para o caminho certo. O estudo das luas vai te dar essa possibilidade de compreender como que esse sistema vai se consolidando com o passar de cada ciclo da lua. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, e essa percepção de aprendiz e sábia transforma você na co-criadora divina, capaz de mudar a sua própria realidade. É isso, amadas. Espero que vocês tenham gostado da nossa jornada. Encerramos por aqui. Não esqueçam que a gente vai fazer a última aula, que é a live da semana que vem, para encerrar a nossa jornada. Então, já te convido agora para a live do dia 1 do dia 1º de maio, que a gente vai fazer esse fechamento, que é o último dia da lua da manifestação, para a gente fechar esse ciclo. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra na próxima vez. Não deixe de praticar. Aqui e agora é o seu momento de transformação. Até a próxima!